Bem, vamos falar sobre funções. Esse balão, enchido em branco, vai representar uma função. É como se fosse uma máquina que transforma algo em outro algo. Geralmente a gente representa a função por uma letra F, mas isso é uma escolha arbitrária, eu posso chamar do que eu quiser. E a sua dependência de x seria a variável independente. O que isso significa? Para cada valor de x que aparece nessa função, eu vou ter um resultado quando eu jogar esse valor de x dentro dessa máquina que eu chamo de f. E chamar de f x também é uma convenção. Eu poderia ter escolhido g de y, por exemplo, poderia ter escolhido w de t. Tudo isso representa funções. E embora muitas vezes a gente use basicamente f de x ou y de t, isso é só uma escolha. Não importa o que você chama a sua função e não importa do que você chama a sua variável. Convenientemente, se eu estou falando de variável espacial, eu uso x, y ou z para descrever essa coordenada espacial. Se eu estiver falando do tempo, eu uso t e assim por diante. Então não se deixe embaralhar pelos diferentes nomes que a gente dá para as funções, tá? Isso é só uma questão de conveniência, e as diferentes variáveis das quais essas funções dependem. O que realmente importa é qual é a forma dessa função. Por exemplo, f de x eu poderia denotar como x ao quadrado. Ou g de y também poderia ser y ao quadrado. W de t, por exemplo, poderia ser e elevado a t, uma exponencial de t. E assim por diante. Existem infinitas possibilidades para a função que se quer trabalhar. Agora, observe uma coisa. Eu propositalmente escolhi f de x e g de y como sendo uma função quadrática. Tá? Significando que, na forma, essa função não difere em nada disso daqui. Né? Por quê? Porque para os mesmos valores de x que eu colocar desse lado direito, e se eu colocar esse x igual a y, né, em que sentido? Suponha x igual a 2 e y igual a 2. O resultado vai ser o mesmo, ou seja, elas têm a mesma forma. Né? Vai ser 4 desse lado e 4 desse lado. Se x for igual a 3 e y igual a 3, eu vou ter o resultado 9 e 9, e assim por diante. São funções de fato idênticas. Eu só dei nomes diferentes para elas. Tá? O ômega de t, por exemplo, ou w de t, se você preferir, é uma exponencial, já é uma forma completamente diferente dessas duas. Né? Eu tenho um crescimento exponencial. Para t igual a 0, essa função é 1. Para t igual a 1 é o número de Euler, 2,71, por aí vai. E assim por diante. Cada valor da variável independente me dá um resultado do lado direito que é completamente distinto do lado direito dessas outras duas funções. Bom, para exemplificar, vamos nos restringir aqui a essa função f de x igual a x quadrado. Isso significa que para cada valor de x da variável x que eu colocar para essa função, por exemplo, x igual a 2, a função vai me fornecer como resultado f de 2 igual a 4. Por quê? Porque a função é uma função x quadrado. Então, se eu jogar x igual a 2 dentro dessa caixinha, que é o f de x, vai sair x quadrado. E x quadrado para x igual a 2 é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Para x igual a 3, o resultado vai ser f de 3, mas como a função é x quadrado, então f de x igual a 3 é 3 ao quadrado, e portanto 9. Finalmente, para x igual a 5, f de 5, e portanto 5 ao quadrado, vai me dar como resultado 25. E assim por diante. Se eu fizer um gráfico dessa função f de x igual a x quadrado, observe que o eixo vertical
esse eixo aqui que a gente chama de eixo das ordenadas, e o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo vertical é sempre a minha função, f de x, que nesse caso eu simplesmente chamei de y. Y, na verdade, é idêntico a f de x. Tá? Então, não importa o nome que eu dou. Tá certo? Eu sei qual é essa função y, ou f de x. Ela é a função x ao quadrado. E quando eu fizer um gráfico, aqui o gráfico está representado para valores de x, desde menos 1.2 até 1.2. Está bem restrito. Tá? Não engloba nenhum dos valores que eu coloquei aqui, mas se eu seguisse para cá, x igual a 2, 3, 4, eu ia ver que eu ia ter pontos nessa curva que equivalem ao f de 2, ou y de 2 igual a 4, y de 3 igual a 9, y de 5 igual a 25. Todos se encaixariam numa extrapolação dessa curva para x, desde menos infinito até mais infinito. Então está aqui um gráfico, um plano cartesiano, que a gente costuma chamar, da função f de x. É uma parábola, né, centrada em x igual a zero, ou seja, x igual a zero é o ponto de simetria dessa parábola. Simetria no sentido de que ela tem exatamente a mesma forma do lado direito do que ela teria do lado esquerdo. Isso é simples de entender, porque x sendo positivo ou negativo não importa, porque um número negativo ao quadrado é sempre o mesmo número sem o sinal menos ao quadrado. Então, o valor de, por exemplo, x de f de x de 1, quando x igual a 1, né, é 1, e f de x igual a menos 1 também é 1, porque menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, e assim por diante. Outro exemplo é a função exponencial. Ou seja, quando o f de x tem a forma de uma exponencial, é o e, número de Euler, elevado a x. Essa função, o e é da ordem de 2.71, tá? Um número 2.71, muito próximo, está entre 2 e 3, então seria, ou 2 elevado, está entre 2 elevado a x e 3 elevado a x. E essa função, ela tem essa forma. Para valores muito negativos ela vai tendendo a zero. Veja que aqui para x de menos 3 ela está bem próximo do eixo, onde y é igual a zero. Mas a verdade é que eu sempre posso colocar um zoom aqui nessa região e eu vou ver que essa linha não está encontrando o eixo x. Ela só vai encontrar o eixo x lá no infinito, no menos infinito. É claro, ela está muito próxima do eixo x, mas ela não chega a tocar o eixo x. É isso que eu quero dizer. Ela só vai tocar o eixo x quando x for menos infinito. Por outro lado, para quando x vai para infinito, a gente vê que ela cresce muito rapidamente. Se eu comparar com a função x quadrado, são formas completamente diferentes, e a exponencial vai a infinito muito mais rapidamente do que o x quadrado. O x quadrado ele vai se alongando aqui, a exponencial vai crescendo com uma relação cada vez mais íngreme. Tá? Então são duas funções distintas. Bem, um último exemplo, só para exemplificar que as funções não precisam ser necessariamente só um x elevado ao quadrado, uma exponencial elevada a x, mas elas podem ter coeficientes dos mais variados, como esse caso aqui. Né? A função y igual a f de x, ela é 10 vezes a exponencial de x, é 10 vezes a função anterior. Embora ela tenha a mesma forma, se vocês lembrarem da figura anterior, ela tem esse fator 10 na frente que garante que cada valor de y vai ser maior do que na função anterior. Vamos comparar? Olha aqui, observe. Para x igual a 1, a função é 10 vezes e, ou seja, da ordem de 27 aproximadamente aqui. Enquanto no caso anterior era 2,7. Para x igual a 2, a gente já está muito próximo do 100, enquanto para x igual a 2 aqui a gente estava próximo de 10. Então sempre um fator 10 de diferença. E aqui onde a função dá, que é em torno de 3, a função dá algo em torno de 200, y igual a 200, para x igual a 3 a gente tem algo em torno de 20. Tá? Então a gente pode ter coeficientes, a gente pode somar coisas aqui, subtrair, então as funções podem ser as coisas mais complexas que nós pudermos escrever matematicamente. Tá?
Eu dei um exemplo de umas poucas para que vocês tenham uma ideia. Então, isso são funções. Né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, limites de validade da função, domínio. Isso tudo você vai ver ou viu num curso secundário ou no curso de cálculo, vocês revêem isso tudo. Isso aqui é só para quem ainda não tem uma noção direta do que é uma função. Está aqui alguns exemplos, tá bom? E são o tipo de objeto que a gente vai trabalhar ao longo de todos os cursos de física que vocês vão fazer daqui por diante. Então aqui, só para mostrar uma dessas funções mais complicadas, né? E eu vou salientar aqui que esses gráficos eu estou obtendo com Wolfram Alpha, um aplicativo, e acho que você pode usar inclusive online, entrar no site Wolfram Alpha e obter essas várias curvas que eu estou obtendo aqui. Por exemplo, eu dou um comando plot 100 vezes seno de t vezes t menos 4 vezes exponencial de 2t mais 3,5, tá? Essa é a minha função, ou seja, o y, ou f de t, agora uma função de t, veja que eu escolhi t, podia chamar de x, podia chamar do que eu quisesse aqui, tá? Eu escolhi chamar de t. Essa função 100 seno t vezes t menos, veja que o seno está sendo multiplicado por t, não é seno de t vezes t, menos 4 vezes a exponencial de 2t mais 3,5. Essa função toda meio maluca aqui, mas é uma função muito bem determinada. Em cada ponto eu sei exatamente quanto vai valer o resultado de y. Tá? Porque eu tenho a forma da função, ela é dada aqui. Esse aqui é o y de t, ou que eu tenho chamado de f de t. Vamos chamar, em vez de f de t, para vocês verem que isso não importa, vamos chamar isso aqui de ômega de t. Pronto. Tá aí o ômega de t. O y, então, é o ômega de t. Não importa o nome que eu dou. Tá? A função é a mesma. O que importa é o lado direito. Qual é a dependência dessa função em t? T é o parâmetro independente que eu faço variar. Nesse caso, eu estou variando entre menos 3,9 até 3,9. Tá? E é claro, se você fizer t muito grande, o que vai acontecer? Isso aqui é uma exponencial positiva, isso aqui é uma função que oscila, tá? Mas como isso daqui domina, porque a exponencial cresce muito rapidamente, você vai basicamente ver um comportamento exponencial. É isso que eu deveria esperar. Aqui, por exemplo, eu tenho exatamente a mesma função que eu desenhei acima, só que para t variando de menos 23,3 até 23,3, ou seja, um intervalo muito maior. Então vocês observam que ela é basicamente zero, até aqui, e aqui ela tem um comportamento de uma exponencial, só que uma exponencial que está cada vez mais negativa. E por que ela está cada vez mais negativa? Bem, porque se a exponencial é quem domina e aqui tem um fator negativo menos 4, não importa o valor de e elevado a 2t, que é sempre positivo, tá? Qualquer t, seja negativo ou positivo, isso aqui é o número 2,71 elevado a 2 vezes t. Tá? Então ele é sempre positivo. Multiplicado por menos 4 vai dar um valor sempre negativo, que é essa parte aqui. Tá? Nessa parte ela dá valores positivos e tudo mais, porque existem esse número somando e essa função se somando, que é uma função senoidal. Então, para valores pequenos de t, você tem essa coisa mais ou menos feia. Para valores grandes, aí eu tenho esse comportamento, que é uma exponencial, só que multiplicado por um valor negativo. Então, você muda, reflete ela do valor. Ela seria para cima, aqui ela vai ficar para baixo. Tá? Isso só para vocês terem uma ideia de que vocês também podem brincar com essas funções e tentar observar mais ou menos qual deveria ser o seu comportamento para valores de t muito grande ou t muito pequeno. Tá? Para t muito pequeno, um comportamento basicamente zero para essa função. Mas é claro, isso se você está tratando uma região, um domínio que é bastante extenso. Se você estiver tratando um domínio menor, como é o caso aqui, só menos 3,9 até 3,9, então ela tem um comportamento que não é exatamente zero, né?
mas ela flutua um pouco em torno do eixo y igual a zero, tá bom? Bom, eu vou falar para vocês agora do que são as derivadas de uma função. Aqui a gente tem o gráfico da função f em função do tempo, que eu estou chamando de y, então f de t eu estou chamando de y, o eixo vertical, é igual a 5 mais 6 vezes t. Então essa aqui é a minha variável independente. Eu mudo os valores de t, eu tenho valores diferentes de y. Bem, essa é nitidamente a função que a gente chama de uma linha reta, ou seja, essa expressão do lado direito, 5 mais 6t, descreve uma reta. De maneira geral, uma reta ela é escrita como y igual a A mais B vezes t, onde A e B são constantes. No caso da nossa função específica, o A vale 5 e o B vale 6. Isso daqui é o valor da função quando t é igual a zero, tá? O que a gente costuma chamar de intercepto da função, ou seja, onde a curva intercepta o eixo y. Tem o valor, no nosso caso, de 5. Tá? Esse outro coeficiente é o que a gente chama de coeficiente linear da minha função, que no nosso caso vale 6. A gente já vai ver qual é a interpretação desse coeficiente linear. Essa função, por exemplo, ela pode descrever o movimento de uma partícula, ou seja, a posição de uma partícula, que eu estou chamando de y, para cada instante de tempo t. Nesse sentido, em t igual a zero, a partícula ocupava uma posição y igual a 5 metros, por exemplo. Se eu estiver colocando tempo em segundos e as coordenadas espaciais em metros, sistema internacional. Aqui eu coloquei, para o valor t igual a 1, qual é o valor da função? Vai cair nesse ponto que é exatamente, se você olhar direitinho, é 11, que corresponde a 6 vezes 1, 6, mais 5, que é 11. Tá? Então, nesse sentido, em 1 segundo, a partícula ocupa a posição 11 metros. Por outro lado, se eu tomar outro instante de tempo, t igual a 2 segundos, substituo aqui, 2 vezes 6, 12, mais 5, 17, que corresponde a esse valor de y, 17 metros. E assim por diante, eu posso fazer isso ao longo de toda a curva, toda a linha reta. O que eu vou fazer a seguir é tomar um outro intervalo de tempo idêntico ao primeiro, ou seja, de 1 a 2 segundos, eu tenho 1 segundo. Eu vou pegar um outro intervalo, que não seja esse que eu já tomei, de 1 segundo também, e ver quais são as posições e fazer algumas relações entre esses resultados. Bem, aqui eu tomei t igual a 3 segundos, o valor correspondente da função nesse ponto é 23, vamos lá, 3 vezes 6, 18, mais 5, 23, exatamente. Agora, para t igual a 4 segundos, eu vou lá na função, está aqui a curva, corresponde a um valor de y, 29 metros. Então, substituo aqui 6 vezes 4, 24, mais 5, 29. Perfeito. Observe que eu estou fazendo aqui para valores inteiros do tempo, mas obviamente eu podia também pegar qualquer fração, qualquer número, né, qualquer intervalo, qualquer região aqui, que não seja um número inteiro. Tá? Ia lá na função e veria qual o valor correspondente. Porque essa função é contínua, isso é uma propriedade importante nas funções que a gente trabalha em física, continuidade. Tirando umas poucas exceções que a gente coloque algumas condições, né, apropriadas, geralmente as funções que a gente vai trabalhar são funções contínuas, ou seja, ela passa de um ponto para o outro de uma maneira sem deixar nenhum espaço vazio. Essa linha reta é uma reta contínua. Muito bem, consideremos alguns intervalos. Aqui eu escolhi um ΔT entre 1 e 2 segundos e outro ΔT entre 3 e 4 segundos. Para esse ΔT corresponde um ΔY, né, que está entre 11 metros e 17 metros. Tá? Da mesma forma, para esse ΔT, eu tenho um intervalo entre 23 metros até 29 metros.
Se você fizer essas diferenças, você vai ver que para o mesmo ΔT, ou seja, ΔT igual a 1 segundo, ΔT é o quê? Tempo final menos tempo inicial, isso dá 1 segundo. Aqui também, a ΔT, tempo final menos tempo inicial, 4 menos 3, 1 segundo. Então, para esse mesmo intervalo, corresponde o mesmo intervalo ΔY, que dá de 6 metros, porque 17 menos 11, 6 metros. 29 menos 23, 6 metros. E se eu fizer isso para qualquer porção desse gráfico, tomando o intervalo de tempo sempre de 1 segundo, eu vou obter um intervalo na coordenada espacial de 6 metros. Tá? Vocês podem verificar isso fazendo uma extrapolação desse gráfico para valores maiores de t. Agora vamos considerar um intervalo de tempo menor. Aqui eu já selecionei um intervalo de tempo, chamei de ΔT', dá 0,2 segundos, ou seja, cada espaçamento a partir do 2 até aqui, o próximo tracinho, é 0,2 segundos, 0,4, 0,6 e assim por diante. Então o espaçamento entre cada dois intervalos consecutivos, né, que eu defini aqui, eu tenho 0,2 segundos. Portanto, essa distância é de 0,2 segundos no tempo. Vou lá no valor da função, obtenho o valor de y para esse instante de tempo, a mesma coisa para esse outro instante de tempo. E observo que o ΔY para esse intervalo de 0,2 segundos é de 1,2 metros. Bom, como é que eu achei isso? Fica difícil olhar aqui no gráfico, né? Porque eu não tenho subdivisões. Mas basta pegar a função, né? Quando t igual a 2,4 segundos, substitui aqui 2,4 vezes 6 mais 5. Você vai obter o valor de y aqui. A mesma coisa para t igual a 2,6 segundos. Substitui 2,6 aqui, multiplica por 6, soma com 5, vai ter o outro valor de y, de forma que eu acho o ΔY e vai me dar 1,2 metros. Se eu tivesse as subdivisões aqui, bastava olhar qual era o ponto aqui, qual é o ponto aqui, e subtrair um do outro. Certo, vamos fazer alguns cálculos. Lembrando que embora eu esteja pensando aqui na posição de uma partícula em função do tempo, né, eu estou falando nisso porque eu estou interessado na cinemática, mas essa função poderia descrever qualquer outra coisa, que não necessariamente o movimento de uma partícula. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro intervalo que a gente tomou, ΔY, né, que corresponde a 6 metros, e o ΔT correspondente de 1 segundo. Se eu tomar a razão entre essas duas quantidades, ou seja, ΔY sobre ΔT, eu vou ter 6 metros por segundo. Se eu fizer a mesma coisa para o segundo intervalo, ou seja, esse intervalo que eu tomei aqui, o ΔT de novo é 1 segundo e o ΔY de novo é 6 metros. Eu vou ter de novo ΔY sobre ΔT igual a 6 metros por segundo. Agora tomemos esse intervalo diferente, menorzinho. Nessa situação eu vou ter um ΔY, como está ali, vocês podem verificar ΔY', né, igual a 1,2 metros para um ΔT' igual a 0,2 segundos. Bom, isso implica que a razão ΔY sobre ΔT' igual a 1,2 metros dividido por 0,2 segundos, que é igual a 6 metros por segundo. Resultado idêntico ao resultado obtido acima para ΔY sobre ΔT. Bom, é óbvio que vai ser idêntico, eu estou falando de uma linha reta, então a razão entre essas duas quantidades, né, ΔY sobre ΔT, é o que a gente chama de tangente da reta. Na prática, o que eu estou fazendo? Estou pegando esse intervalo, que é o ΔT, esse intervalo, que é o ΔY, e observo que esses dois intervalos são nada mais, nada menos do que um cateto, outro cateto de um triângulo cuja hipotenusa é esse pedaço da curva. Se eu fizer isso para esse outro intervalo que está aqui, eu vou obter a mesma coisa, ou seja, ΔT, ΔY, e aqui novamente
a hipotenusa que forma esse triângulo retângulo. Esses dois triângulos retângulos são idênticos, significando que esse ângulo que aparece aqui, chamado de θ, é o mesmo. E a tangente desse ângulo θ, que é o cateto oposto, esse daqui, sobre o cateto adjacente, nada mais é do que essa razão que está aqui. Para esses dois intervalos, é óbvio que o resultado é o mesmo, 6 metros por segundo, porque os ΔT e ΔY são os mesmos. Para esse outro, né, a gente fez a conta, de novo, dá a mesma coisa, mas também porque o triângulo que vai aparecer ali é semelhante a esses outros dois. Ou seja, se eu desenhar um triângulozinho aqui, tá, eu vou ter um triângulo que é semelhante aos dois, o ângulo aqui, portanto, vai ser o mesmo ângulo θ. E, portanto, a tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tem que dar o mesmo valor, que no nosso caso é 6 metros por segundo. Então, a primeira lição que a gente está aprendendo, eu estou olhando para uma linha reta, né? Lembrando que essa curva y de t é igual a 5 mais 6 vezes t, e eu estou encontrando que a inclinação dessa reta, que é ΔY sobre ΔT, está me dando 6 metros por segundo e é uma constante. Essa inclinação nada mais é do que a tangente do ângulo θ. No nosso caso é 6 metros por segundo. E o que a gente vai ver agora é que esse valor 6, cujas unidades são metros por segundo, nada mais é do que esse coeficiente que aparece aqui. Ou seja, esse coeficiente, né, de uma linha reta, a gente costuma chamar de coeficiente linear, que é igual a tangente associada a essa curva que é uma linha reta, tangente do ângulo θ, formado entre os catetos de qualquer triângulo que eu forme, cuja hipotenusa é um pedaço dessa linha reta. Façamos o seguinte, a função y de t é igual a 5 mais 6 vezes t. Vamos tomar essa função em dois pontos distintos quaisquer. Por exemplo, y de t0 igual a 5 mais 6 vezes t0. Estou calculando a função no instante de tempo que eu chamei de t0, genérico. Vamos pegar outro ponto, y de t1 igual a 5 mais 6 vezes t1, um outro instante de tempo diferente de t0. t1, vamos tomar aqui, supor t1 maior que t0. Então eu quero calcular quem é ΔY. ΔY vai ser y de t1 menos y de t0. Da mesma forma, o ΔT vai ser t1 menos t0. E, portanto, eu posso calcular a razão ΔY sobre ΔT, que será y de t1 menos y de t0 sobre t1 menos t0. Veja que está genérico o suficiente. Eu não disse qual o valor de t0 nem qual o valor de t1. Pode ser quaisquer valores, desde que t1 seja maior do que t0 nessa minha abordagem. Bom, então eu tenho o valor de y de t0? Tenho, está aqui. Não é um valor numérico, mas algébrico. Da mesma forma, eu tenho o y de t1. Então, o que eu vou substituir aqui? Essa função menos essa função, que vai dar o quê? Y de t1 é 5 mais 6 vezes t1, menos y de t0, que é 5 mais 6 vezes t0. E divido tudo isso por t1 menos t0, que é o ΔT. Bom, prosseguindo, o que é então ΔY sobre ΔT? Aí eu faço a conta, né? 5 menos 5, 0. 6 vezes t1 menos 6 vezes t0
é a mesma coisa que 6 vezes T1 menos T0. Eu coloquei o 6 em evidência. Tá? Dividido por T1 menos T0. Observe agora que o numerador tem T1 menos T0 e o denominador também. Tá? Então eu posso fazer esse cálculo desde que T1 não seja idêntico a T0. Porque se T1 for idêntico a T0, eu vou ter 0 no denominador e eu vou ter uma indeterminação. Mas como eu estou supondo que T1 é maior do que T0, eu posso simplesmente... Né, T1 menos T0 vai ser algum certo valor, então, não defini qual, só que ele aparece no numerador e no denominador. Portanto, um número dividido por esse mesmo número dá 1. Resultado, ΔY sobre ΔT igual a 6. Como a gente sabe que ΔY tem unidades de comprimento, ΔT unidade de tempo, a nossa escolha, né, da função, então, e a gente usando o sistema internacional, onde y é dado em metros e t em segundo, então a unidade é 6 metros por segundo. Isso no problema específico que eu estou interessado, que é o movimento de uma partícula. Se essa função descrever qualquer outra coisa, é óbvio que essas unidades serão outras coisas. Mas no nosso problema específico, unidades de metro por segundo. Observe então que esse valor 6 metros por segundo é exatamente o valor que a gente obteve acima para as diferentes razões ΔY sobre ΔT para aquela linha reta. E que eu identifiquei com o quê? Com o coeficiente linear. Então, esse ΔY sobre ΔT é o coeficiente linear da reta. O que significa que, de fato, isso aqui é a tangente de θ, ou para uma curva genérica, y igual a A mais B vezes T, esse coeficiente B nada mais é do que a tangente de θ, né, que a gente acha como? Fazendo a razão ΔY sobre ΔT, sempre. O coeficiente A, quer dizer, essa constante A, é o que a gente vê, é o intercepto da minha curva. Quando t igual a zero, a única coisa que sobra é essa constante, é o valor de y, para quando t igual a zero. Muito bem, mas o que tudo isso tem a ver com o que eu chamo de derivadas? Né? A derivada ela vai ser justamente essa razão entre os diferentes valores da função dividido pelos diferentes valores do eixo das abscissas. Em outras palavras, para a nossa linha reta, que é isso daqui dado por essa equação, tá? Onde o A vale 5 e o B vale 6, lembrando que o B é a tangente do ângulo θ, essa inclinação dessa reta, que é justamente essa tangente, a gente chama de tangente, é o coeficiente linear, ela é constante. Observe que isso independe de eu pegar um ΔT grande com um ΔY grande ou um ΔT pequeno com um ΔY pequeno. Eu posso diminuir cada vez mais esse intervalo, e portanto esse intervalo, e fazer essa razão, eu vou continuar obtendo esse valor 6, porque eu estou falando de uma linha reta. A tangente da linha reta é a própria linha reta, né? E vai ter sempre esse mesmo ângulo θ, e portanto vai ser constante. O que eu chamo de derivada, então, é o limite dessa razão ΔY sobre ΔT quando ΔT vai a zero. Então a gente costuma representar esse limite, essa situação limite, né, por isso daqui, limite, quando ΔT vai a zero para essa razão ΔY ΔT. Como eu acabei de argumentar para vocês, para a linha reta, esse limite é simplesmente uma constante. Que constante? Tangente de θ, tangente da reta, que a gente chamou de B. Tá? Isso é o que eu costumo definir como derivada. Então, a derivada, que eu vou denotar por dy sobre dt, e o d, ele simplesmente tem a ver com o fato de que aqui eu tenho uma diferença. Delta é uma letra grega que eu costumo representar as nossas diferenças, não é? Já falei isso para vocês. Então, a diferença entre um y e outro y eu chamo de ΔY.
a diferença entre um t e um outro t, eu chamo de ΔT. E quando esse limite, né, do denominador vai a zero, né, isso daqui vai para um certo valor também. Agora observe que embora isso vá para zero e isso vá para um valor pequeno, a razão é uma coisa que é constante. Como a gente viu no caso da linha reta, é do coeficiente linear b, ou seja, no nosso exemplo específico, 6 metros por segundo. Então, quando essas diferenças são muito pequenas, se ΔY, ΔT, ou se ΔT tendendo a zero, eu troco o delta pela letrinha d, então fica um dy sobre dt. No final das contas, isso aqui é uma razão entre duas diferenças, só que duas diferenças muito pequenas. E no caso da linha reta, essa derivada é simplesmente b, essa razão é simplesmente b. É isso que eu chamo de derivada. Aqui é o caso específico de uma linha reta, tá bom? Agora, vamos olhar de maneira geral. É claro, eu posso escrever isso também como df, já que a função é uma função do tempo, sobre dt. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Tá? A variação da função, a variação da função com relação à variação do argumento. O argumento é esse parâmetro independente, essa variável que aparece no argumento da função, ou seja, o que está dentro dos parênteses aqui. Bem, aí vocês podem perguntar, mas professor, então derivada é essa coisa tão simples assim, só olhar o coeficiente, né, do t e eu tenho o valor da derivada? Bom, não é verdade. Eu estou falando aqui de uma curva bastante simples, que é uma linha reta. Tá? Existem curvas das mais variadas. No entanto, a derivada sempre vai ser a tangente de uma curva num ponto especificado. A gente vai ver isso para umas funções mais genéricas a seguir. Bem, considere a curva y igual a x², que é essa que está desenhada aí, que a gente já apresentou antes. Nesse caso, como é que fica a derivada? Então vamos fazer por partes. Primeiro a gente começa com ΔX e ΔY. ΔX é essa parte do triângulo, ΔY é essa parte. A gente sabe então que essa razão vai me dar a inclinação dessa hipotenusa do triângulo, que no caso da linha reta era simplesmente a tangente. Aqui obviamente não é exatamente a tangente, porque ela tem um espaço vazio, né, aqui entre a curva e a hipotenusa. Ela não é, a curva não coincide, a curva é essa, não coincide com a hipotenusa. Mas são muito próximos. Da mesma forma, eu posso considerar o outro intervalo entre 0,5 e 1. Esse é um lado. Esse é o outro lado do triângulo retângulo. E aqui está a hipotenusa, que de novo não coincide com a curva. Mas novamente eu posso calcular. Esse aqui é o delta x', esse aqui é o delta y'. Eu posso calcular a razão entre essas duas quantidades e obter a tangente do ângulo formado entre o cateto paralelo ao x e a hipotenusa, ou seja, esse e esse. Vou ter um ângulo aqui cuja tangente será conhecida. E, de novo, essa tangente não coincide com a tangente da curva. O que eu preciso fazer para achar a tangente à curva num determinado ponto? E assim obter a derivada da função naquele ponto. Bem, nessa mesma curva, se eu diminuir o intervalo ΔX, por exemplo, aqui eu diminuir para um intervalo muito menor, o ΔY vai ser menor e, portanto, veja que a hipotenusa quase coincide com a curva. Aqui está parecendo que coincide porque meu traço é grosso, mas eles não coincidem exatamente, mas estão muito mais próximos do que antes. A mesma coisa aqui. Então, basicamente, a hipotenusa quase que coincide com a curva. Então, o que a gente observa é que à medida que eu diminuo esse intervalo ΔX, diminuindo também o intervalo ΔY, eu chego com a hipotenusa cada vez mais próxima de ser a tangente à curva. E, portanto, se eu diminuir mais ainda esse ΔX, esse ΔY, né, por exemplo, se eu pego um valor cada vez menor aqui dos intervalos, eu vou me aproximando cada vez mais da tangente
né? Até que eu chego num ponto aqui. Se eu diminuir tanto ΔX e ΔY, que eles vão estar em torno desse ponto, ou seja, basicamente eu vou ter ΔX e ΔY tal, em torno desse ponto, que a tangente vai coincidir com a hipotenusa desse triângulo minúsculo que eu não consigo nem enxergar aqui. Bem, essa nada mais é do que a situação em que eu estou no limite de ΔX tendendo a zero, ΔY sobre ΔX. Nesse limite em que ΔX vai para zero e, portanto, ΔY também se torna muito pequeno, eu tenho o que eu chamo de derivada da função y com relação a x. Certo, aí vocês me perguntam, tá, tudo bem, isso é uma definição interessante, né? Eu tenho a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente de triângulos cada vez menores, cuja hipotenusa toca num único ponto, né, na minha curva original, nesse caso x². Mas isso define quem é dy dx, ou seja, a minha derivada. Mas como é que eu acho quem é essa derivada para uma curva que não é tão simples quanto a linha reta? Bom, é importante ressaltar que a gente fez aqui essa derivada de maneira genérica, tá? Mas ela vale para qualquer ponto x. Ou seja, eu fiz aqui em torno desse ponto, rosinha, que eu vou chamar de ponto P, tá? Mas eu poderia ter feito o cálculo dessa derivada em qualquer outro ponto dessa curva. Se eu tenho a forma funcional, nesse caso a forma funcional é uma função quadrática, ou seja, y igual a x², então eu posso fazer o cálculo dessa derivada, como a gente vai ver, e eu vou ter uma forma para essa derivada, da mesma forma que eu tenho a forma para a função original, que é essa daqui. E aí eu tenho o cálculo da derivada para qualquer ponto x. Nesse caso específico, a gente calculou, eu deveria colocar aqui, no ponto P. Portanto, essa derivada é uma derivada calculada no ponto P, em torno do ponto P. Para qualquer outro ponto, o valor numérico seria diferente, mas a forma da derivada seria a mesma, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Vou então mostrar para vocês agora como de maneira genérica eu consigo achar a derivada de uma função que é uma função, uma parábola. A única diferença aqui com a parábola que eu escrevi antes, que eu desenhei na página anterior, é que tem um coeficiente que é diferente de 1. Lá o coeficiente era igual a 1. Aqui eu coloquei um coeficiente, uma constante, diferente de 1, para tornar o problema mais genérico, que vai servir para qualquer parábola. Que, aliás, eu posso até adicionar uma outra constante. A curva vai continuar sendo uma parábola. A única diferença é que antes, quando x era zero, a função era zero. E agora, com x igual a zero, a função vai estar num ponto B. Ou seja, ela vai ser deslocada no eixo y, né, para cima ou para baixo. Para cima se o b for positivo, para baixo se o b for negativo. Então vamos calcular explicitamente como é a derivada dessa função. Pela definição, df, estou chamando o y de f agora, né? df dx é igual, na verdade é definido, né, como limite ΔX indo para zero da razão ΔF sobre ΔX. Mas quem é o ΔF? ΔF é a diferença da função num ponto, por exemplo, x final, menos a função em outro ponto, x inicial. Enquanto ΔX é simplesmente x final menos x inicial. No nosso caso, para essa função que está aqui em cima, quanto que é o ΔF? Vamos calcular. Então, ΔF vai ser igual. Função calculada em xf, é só pegar essa função aqui e substituir o x por xf. Quanto é que dá? Dá a
vezes xf ao quadrado mais b. Pronto, esse é o f de xf. Menos, quem é o f de xi? Novamente, pega essa função, calcula em xi. O argumento você substitui por xi. Isso vai me dar a vezes xi ao quadrado mais b. Bem, fazendo essa subtração, ΔF vai ser então AXF ao quadrado menos AXI ao quadrado dá AXF quadrado menos XI ao quadrado. Depois, B menos B dá zero. Portanto, esse é o ΔF. Não tem segredo nenhum, muito simples. Uma vez que eu tenho ΔF e tenho ΔX, então eu calculo esse limite. Δx tendendo a zero. Lembrando, Δx é sempre a diferença que vai no denominador aqui nessa situação que eu estou explicando, que é a derivada com relação a x do ΔF sobre Δx, que é igual limite Δx tendendo a zero, fazendo então a substituição do resultado a xf quadrado menos xi quadrado sobre xf menos xi, e aí eu estanco, não sei mais o que fazer. Como é que eu considero Δx indo para zero agora? Sendo que no numerador eu tenho uma diferença de quadrados e no denominador uma diferença linear. O truque todo está em pensar no seguinte: Δx indo para zero significa que o xf está cada vez mais próximo do xi. Ou seja, cada vez que eu faço o intervalo Δx se tornar pequeno, menor, por exemplo, aqui nesse triângulozinho azul, né, à medida que o xf se aproxima do xi, o f de xf se aproxima do f de xi. E eu posso escrever isso da seguinte maneira conveniente: xf igual a xi mais um Δx. E é esse Δx que vai ser feito cada vez menor. Vai ser um infinitésimo, vai se aproximar de zero. E, portanto, o xf vai se aproximar de xi. Nessa situação, como é que fica o f de xf? Bem, o f de xf vai ser, então, um f de xi mais Δx. Afinal, se o xf é isso daqui, basta substituir isso daqui no argumento da função, e ela vai se tornar uma função de xi mais Δx. Bem, então a gente pode recalcular o ΔF escrevendo f de xf menos f de xi, onde eu reconheço agora que o xf é xi mais Δx e o xi continua xi, né? Não tem alteração nenhuma. Isso é uma maneira. Eu poderia simplesmente substituir no ΔF que a gente já obteve lá em cima o argumento xf é igual a xi mais Δx, mas eu estou fazendo aqui passo a passo para que fique claro para vocês que eu posso fazer isso para qualquer função. Vamos especificar agora esse resultado para a função f de x igual a x quadrado mais b, onde a e b são constantes. Positivas ou negativas, isso não importa. Então, quem vai ser o f de xi mais Δx? Em outras palavras, quem é o f de xf? É a, é uma constante, onde eu tinha x, eu substituo agora por xi mais Δx, então eu vou ter xi mais Δx ao quadrado, mais a outra constante que é b. Abrindo esse quadrado, né, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes
o primeiro vezes o segundo, tudo isso está multiplicado por A, mais B. Então esse é o meu f de xi mais ΔX que eu vou substituir na definição da minha derivada. Então, retomando, df dx, derivada de f com relação a x, é igual ao limite, quando ΔX se torna muito pequeno, vai para zero, da diferença ΔF sobre ΔX. Então, basta usarmos a nossa definição de limite, substituindo quem é o ΔF. Quem é o ΔF? ΔF é a função de xi mais ΔX, que está escrito aqui em cima, a xi quadrado mais ΔX ao quadrado, mais 2xi vezes ΔX mais b, faltou fechar esse parênteses aqui, menos o f de xi, que é a xi quadrado, mais b, com sinal menos fica menos b, tudo isso dividido por ΔX. Bom, esse limite agora a gente sabe calcular. Vejamos. Bem, a primeira coisa a notar é que alguns termos aqui se cancelam. Por exemplo, esse a vezes xi quadrado cancela com menos a vezes xi quadrado. Então isso aqui vai embora. Esse termo cancela com esse. O outro termo que se cancela é esse mais b com esse menos b. Portanto, mais b cancela com menos b. Então, o que sobra para o cálculo do nosso limite será a vezes ΔX ao quadrado mais 2a xi vezes ΔX, tudo isso dividido por ΔX. Agora está ficando mais interessante. Veja o seguinte, ΔX aparece nos dois termos no numerador e aparece no denominador. Então ele é um fator comum tanto no numerador quanto no denominador. E eu posso então dividir todos esses dois termos por ΔX separadamente. Eu vou ficar com o seguinte resultado. Limite de ΔX indo para zero. ΔX quadrado dividido por ΔX sobrou ΔX mais 2a vezes xi. ΔX dividido por ΔX é 1. Então está aqui. No limite em que ΔX vai para zero, o único termo que tem ΔX é esse daqui. Então isso aqui se anula. Ele está somando com algo que é diferente de zero. Aqui não tem ΔX. Então é isso aqui só o que sobra. Portanto, a derivada de f com relação a x vai ser igual ao resultado desse limite, que é 2a vezes xi. Agora observe que, como a gente ressaltou lá em cima, xi é um ponto na curva. Um ponto genérico, eu não disse qual é o valor de xi. Ele representa um ponto que eu chamei de p lá em cima, quer dizer, ao valor de xi e tem o valor da função y de xi, que eu chamei de p, que é um ponto, definido por essas duas coordenadas. Só que esse ponto, como não defini quem é xi, eu também não defini quem é o y. Então ele pode ser qualquer ponto naquela curva, que é a parábola. Então é genérico o suficiente e eu posso escrever da seguinte maneira. 2a vezes x, significando que para qualquer valor de x eu conheço a derivada da função. Portanto, essa derivada, como a gente está vendo aqui, nada mais é do que a expressão de uma linha reta. 2a vezes x, 2a é o coeficiente linear da reta, e a constante b, que geralmente a gente soma, que é zero. Então eu tenho, como eu prometi para vocês, tem a forma da derivada, função ax quadrado,
E o valor da derivada basta substituir o valor de x e vocês encontram o valor da derivada no ponto que vocês desejarem. E, portanto, a derivada de f com relação a x é 2a vezes x. Lembrando, quem era f mesmo? F de x é igual a vezes x quadrado mais b. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte, essa é a minha função, a derivada fez cair esse expoente 2 multiplicando a, dá 2a, e o expoente que sobrou era 2 menos 1, que é 1. O b foi embora, o b era uma constante, derivadas de constantes, como a gente vai ver, em todos os casos é zero. Né? Por quê? Porque a derivada de uma função constante é uma linha reta paralela ao eixo x. Função constante é paralela ao eixo x. E, portanto, ela tem a tangente nula. Tangente de uma função paralela ao eixo x é zero. Então, é natural que a derivada desse termo seja zero. E aí a gente aprende uma coisa. A derivada de uma função que é a soma de duas funções, porque a vezes x quadrado você pode olhar como uma função, e o b você pode olhar como outra função. Uma parábola com coeficiente a e uma linha reta paralela ao eixo x. Então, a derivada de uma função é a derivada de cada uma das funções separadamente somadas. Então, df dx é d dx dessa função mais d dx dessa função. Mas como é uma função constante, né, a gente acabou de ver que a derivada é zero, porque representa uma reta paralela ao eixo x. Bem, a gente poderia ter partido dessa função com a seguinte cara. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c, que também é a equação de uma parábola, só que agora uma parábola mais genérica, né? Que tem outros, não apenas um termo constante, mas um termo linear, o bx. E a derivada dessa função, df dx, da mesma forma que a gente fez para o caso anterior, eu derivo cada uma das funções que estão somadas do lado direito. A derivada do primeiro termo, como a gente viu, é 2a vezes x. Bx, a derivada é simplesmente b. Por quê? Porque o x está potência 1, 1 cai multiplicando b, dá o próprio b, e o expoente do x fica 1 menos 1, que é 0, x elevado a 0 é 1. E a derivada da constante, como a gente viu, é 0. Portanto, essa daqui é a equação de uma linha reta. Continua sendo uma linha reta a derivada da função quadrática. Não importa que eu tenha mais termos genéricos. Tá? Só que agora uma linha reta também genérica. Aqui está o gráfico dessa linha reta genérica. Você pode ver que quando x igual a 0, o valor da derivada é b. Então, o eixo y aqui, o eixo vertical, é a derivada. Ela tem valor b para quando x igual a 0. E quando x igual a menos b sobre 2a, você substitui aqui x igual a menos b sobre 2a, isso aqui vai dar simplesmente menos b, mais b é 0. Portanto, a derivada é nula. A derivada se anula, veja. O eixo y, o 0 está aqui. Portanto, na curva azul, que é a linha reta, esse ponto representa a derivada nula. Tá? E acho que esse é o exemplo mais genérico de uma função parábola cuja derivada dá uma linha reta. E qualquer outra curva que tenha uma forma muito bem definida, seja polinomial, exponencial, logarítmica, qualquer uma das funções que vocês encontram pelos cursos de matemática que vocês fazem, vai ter também uma derivada bem definida, desde que ela tenha certas propriedades, seja contínua, diferenciável. Tudo isso você vê no curso de cálculo que a gente não vai abordar aqui. Mas essas funções diferenciáveis vão poder ser representadas também por funções, né, que a gente chama de derivadas. E muitas vezes essas próprias derivadas eu posso derivar novamente. Eu tenho o que a gente conhece como uma derivada segunda. E aí por diante. Bem, é claro que vocês podem fazer isso para qualquer função, para potências maiores do que 2, aqui está o quadrado, vocês poderiam colocar x ao cubo, x à quarta, quanto vocês quiserem. Vocês vão chegar em resultados precisos se seguirem esse método que eu usei. Né?
primeiro calcula a função num ponto x, depois calcula a função num ponto x mais Δx. Faz a razão entre a diferença da função sobre o Δx, calcula o limite Δx tendendo a zero, você vai chegar num resultado. E de maneira geral, uma função do tipo f de x igual a x elevado a n mais b, a derivada da função com relação a x, em relação ao argumento, vai ser n. Por que n? Porque vai cair esse expoente multiplicando vezes a vezes x elevado ao expoente menos 1, que nesse caso n menos 1. A derivada da constante, novamente, dá zero. Tá? Porque a tangente da linha reta paralela ao eixo x é zero. Então está aqui, ó, uma função genérica desse tipo, você já tem uma solução geral. Então eu não preciso nem fazer essa mesma brincadeira para o x ao cubo. Eu até sugiro que vocês façam, vai dar um pouco mais de trabalho porque vai ter mais tempo. Você vai ter x mais ΔX elevado ao cubo para calcular, para abrir. Né? Mas você vai chegar à conclusão de que o resultado vai dar esse aqui substituindo n por 3. Então vai dar 3ax². Então vocês acabaram de aprender a derivada de qualquer função que é uma potência, um polinômio. Então se eu somar, por exemplo, então vamos calcular como exemplo a derivada dessa função f de x, que é 3x² mais 6x³ menos 4. Se eu for seguir o método que eu acabei de descrever, vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu já posso usar o resultado geral que está aqui e o fato de que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas, ou seja, para derivar essa função, que é uma soma de 3 funções, né, eu somo a derivada disso, mais a derivada disso, mais a derivada disso. Então vamos fazer. A primeira derivada de 3x² dx, isso é uma potência de 5, então 5 cai, 3 vezes 5, e no lugar do expoente 5 fica 5 menos 1, que é 4. Tá? E, portanto, 15 vezes x a quarta é a derivada desse termo aqui. Tá? Calculando a derivada agora desse segundo termo, que eu vou colocar em amarelo. Então, a derivada de 6x² com relação a x vai ser, cai o expoente 3, multiplica pelo coeficiente que é 6, e o expoente que fica é 3 menos 1, que é 2. Portanto, 3 vezes 6, 18, x². Finalmente, a derivada do último termo, em verde, menos 4. Bom, menos 4 é uma constante. Tá? Então, a derivada de uma constante é zero, não preciso nem calcular. Se eu somar, então, essas duas derivadas que a gente calculou, eu vou ter a derivada de f de x. E, portanto, df dx para essa função é 15x² mais 18x². Tá? Aí você pode perguntar, e se eu tivesse também uma potência, sei lá, menos 7 vezes x? Qual é a derivada de menos 7 vezes x? Então, a derivada de menos 7 vezes x, calcular aqui em branco, dx, potência é 1, cai 1, 1 multiplica por menos 7 dá menos 7. Sobra quem? 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1, portanto a derivada é menos 7. Então eu teria que adicionar menos 7 a esse resultado. Compreenderam? Então, quando uma função é uma soma de várias potências de x, e vocês já sabem que a derivada de uma potência de x é exatamente isso daqui, então você sabe calcular a derivada de qualquer soma de potências, como a gente calculou aqui. Fica
Fica muito simples. Esse é o primeiro tipo de exemplo. Existem funções mais complicadas. Eu não vou demonstrar como que se acha todas as derivadas de funções mais complicadas, mas é o mesmo tipo de exercício que eu fiz anteriormente. Tá? Você conhece a função, calcula ela num ponto, calcula ela naquele ponto mais um intervalo pequeno em ΔX, faz a subtração desses dois valores da função e divide pelo ΔX. Para funções mais complicadas dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado está todo tabelado. Acho que no Halliday mesmo tem uma tabela lá no final do livro de vários tipos de derivadas, e eu vou só apresentar algumas delas que podem ser úteis para esse curso. Bem, eu mencionei acima que se você tiver uma função f de x, você pode calcular a derivada dessa função df de x, certo? Bom, se eu tenho df de x, a forma dessa nova função que é a derivada, eu posso novamente aplicar a derivada e calcular o que a gente chama de segunda derivada, ou derivada segunda, com relação a x. A notação é essa, d2f dx2. E assim por diante, posso ir para a derivada terceira, calcular mais uma vez a derivada, d3f dx3. Essa é a notação que a gente usa para calcular derivadas que a gente chama de ordens superiores. Até que, finalmente, ou a gente encontra uma função que não é diferenciável, ou a gente chega numa derivada de uma certa ordem que é nula. Então, a partir desse momento, todas as próximas derivadas serão nulas. Mas vamos falar da derivada segunda. Suponha, por exemplo, a função que a gente já brincou lá em cima, que é a parábola ax² mais bx mais c. A derivada primeira vocês já sabem calcular. df dx 2a vezes x mais b. Agora eu vou calcular a derivada dessa derivada, ou seja, d dx de df dx, que é o que a gente chama de derivada segunda, d2f dx2. Então, a derivada dessa derivada nada mais é do que d dx dessa função, 2ax mais b. Como a gente já sabe, a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas de cada uma das funções. Então, a derivada do primeiro termo é simplesmente 2a. Né? X elevado a 1, a potência 1 cai, fica x elevado a 0, x elevado a 0 é 1. E a derivada de uma constante é 0. Portanto, resultado, derivada segunda da função que é a parábola é simplesmente uma linha reta constante. Observem que era de se esperar, né, que se eu tenho uma linha reta, quando eu derivar essa linha reta, como ela tem uma inclinação, né, sendo uma reta, uma inclinação que é constante, quando eu derivar eu vou obter uma nova reta, só que com uma inclinação constante igual a zero. Que é esse caso aqui. Isso aqui é simplesmente o valor de uma constante que a gente colocaria num gráfico da seguinte maneira. Derivada segunda de f com relação a x vezes x tem como resultado uma linha reta paralela ao eixo x que vale 2a, ou seja, a derivada segunda vale 2a para qualquer valor de x. E, portanto, como a gente pode observar, uma inclinação nula, tangente nula. Tomemos como um exemplo essa função f de x igual a 3x elevado à quinta mais 2x. Então, se eu pedir para vocês calcularem a derivada segunda dessa função, né, nada mais é do que calcular a derivada da derivada primeira dessa função, df dx. Bom, então, primeiro, calculemos df dx. df dx, cai a potência 5 multiplicando, 5 vezes 3 vezes x, o expoente fica 5 menos 1, que é 4. O próximo termo,
derivo 2x, x elevado a 1 cai 1, fica 2 vezes 1, que é 2, x elevado a 0, que é 1. Então essa é a derivada primeira, que é igual a 15 x à quarta mais 2. A derivada segunda, d2f dx2, vai ser então a derivada dessa derivada, ou seja, d dx 15x elevado à quarta mais 2. A derivada de 15x elevado à quarta é, caiu o expoente 4, fica 4 vezes 15, x elevado ao cubo. A derivada de 2 é 0, porque 2 é uma constante. Então, simplesmente, isso daqui me dá 4 vezes 5, 20, vezes 2, 60, x ao cubo. Está aqui o resultado. A derivada segunda dessa função é 60x ao cubo. E eu posso continuar derivando. Eu posso perguntar qual é a derivada terceira? d3f dx3. Nada mais é do que a derivada com relação a x da derivada segunda que eu já conheço. Ou seja, d dx, que é d2f dx2, 60 x ao cubo. Então, quem é essa derivada? Caiu 3 vezes 60 x ao quadrado, que vai dar 180 x ao quadrado. Essa é a derivada terceira. E eu posso continuar calculando a derivada quarta, vai sobrar vai dar 360x, a derivada quinta, que vai dar só 360, que é uma constante, e a derivada sexta, que é a derivada de uma constante, que é zero. Tá? Façam isso só para checar que vocês sabem o que estão fazendo. Bem, agora que vocês já têm uma noção do que é a derivada de um polinômio, pelo menos, vamos olhar para essa função quadrática que eu coloquei aqui, obtida no Wolfram Alpha, um aplicativo que vocês podem baixar e utilizar. A função é essa. Não importa a ordem que estão escritos os termos, mas isso aqui, de novo, é a equação de uma parábola. A maior potência é uma potência 2 em t. Como a função é y de t, a variável é t. Então, essa aqui é uma função quadrática, a função parábola, e ela tem essa cara aqui. Como vocês estão vendo, tá? Aqui ela está desenhada de menos 5 até 10. E eu escolhi 3 pontos distintos aqui para a gente analisar a derivada dessa função nesses pontos. Então, a noção importante sobre a derivada de uma curva é que ela nada mais é do que a linha tangente a essa curva no ponto que eu estou interessado. Por exemplo, nesse ponto eu vou pegar a linha tangente, desenhar aqui. Essa linha corresponde à derivada nesse ponto, tá certo? De novo, se eu pegar agora no ponto lá em cima, qual é a linha tangente? A linha tangente ela tem que passar pelo ponto, obviamente, né? E ela tem essa inclinação. E se eu pegar no último ponto, a linha tangente é essa daqui. Então veja que a derivada, né, em cada ponto vai ter uma tangente que é diferente de cada outro ponto dessa parábola. E isso é importante, porque aqui a tangente é positiva, aqui a tangente é nula e aqui a tangente é negativa. E o que isso significa em termos das derivadas? Significa o seguinte, aqui em cima a derivada dy dt é nula, nesse ponto. Aqui a derivada dy dt, como ela tem uma inclinação negativa, então a derivada é negativa. E nesse outro ponto, como a inclinação da reta tangente a esse ponto é positiva, a derivada dy dt é positiva. Certo, mas qual é a derivada mesmo daquela função? Lembrando, y de t igual 50 menos t quadrado mais 5t. Então, a derivada dy dt igual 50 é uma constante, dá zero, menos t quadrado vai dar menos 2t a derivada, e o 5t dá simplesmente 5.
Então é óbvio que nós temos aqui uma linha reta com inclinação negativa. Tá? E se eu for fazer o gráfico dessa função, o que eu vou obter? Bom, está aqui a derivada plotada em função de t. Aqui eu tenho dy dt e aqui eu tenho t. Então vamos entender como essas diferentes regiões estão de acordo com essa figura aqui embaixo. Então se eu estou numa região que está entre um pouco menor do que menos 4 até mais ou menos 2,5t, ou melhor, t igual a 2,5, eu estou nessa região aqui, ó, um pouco menor do que menos 4 até aproximadamente 2,5. Significa que a derivada é positiva nessa região, se anulando somente lá em cima. E é isso que eu estou vendo. Ó. Os valores da derivada são todos acima do eixo t, né? E, portanto, o dy dt é sempre positivo nessa região. Tá? Ela é nula, exatamente, ó, a derivada é exatamente nula em torno de 2,5, que é esse ponto aqui, e a partir desse ponto, para qualquer valor de t positivo, os valores de dy dt são todos abaixo do eixo t, portanto, o dy dt é sempre negativo. A derivada é sempre negativa, é isso que está acontecendo. Bem, esse ponto aqui é obviamente o valor máximo da minha curva y de t. Então eu venho de valores lá de menos infinito, passo para valores positivos, chego no zero, que é o valor máximo da função y de t, pouco acima de 50, talvez em torno de 60. Depois começa a decrescer valores positivos e vai para valores negativos para tendo para infinito. Tá? Então essa parábola ela tem um ponto que a gente chama um ponto de máximo. Nesse ponto de máximo, a derivada da parábola é nula. Tá? Toda curva que apresentar um comportamento como esse, ou seja, variar de valores positivos ou negativos da derivada para valores negativos ou positivos, ela vai passar por um chamado ponto que a gente chama de ponto de extremo. Esse ponto de extremo pode ser um máximo, como é o caso dessa curva, ou pode ser um mínimo, se a parábola, por exemplo, fosse inversa dessa daqui, quer dizer, com um ponto de mínimo em vez de um ponto de máximo. Então, esses pontos onde as derivadas se anulam são pontos de máximo ou mínimo, e às vezes um ponto de inflexão, como seria o caso de uma curva, por exemplo, como essa aqui, que você tem a derivada positiva, ela vai diminuindo, 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 chega a zero, só que em vez de se tornar negativa, ela começa a crescer de novo, se tornar positiva. Tá? Ela passa de positiva para zero e positiva novamente. Isso aqui é chamado um ponto de inflexão. Isso aqui é só um esquema de um tipo de curva que pode ter esse comportamento. Bem, essa discussão aqui se limitou a essa curva que é uma parábola, né? Mas esse tipo de resultado vai valer para qualquer curva, qualquer forma de curva, né? Onde as derivadas podem variar de valores positivos para nulos, negativos, depois voltar para positivos, ou ter pontos de inflexão e assim por diante. Mas isso aqui já dá uma ideia geral de alguns aspectos importantes das curvas e suas derivadas. Tá? Então, nós temos inclinações positivas, inclinações negativas, pontos de máximo, ou pontos de mínimo, ou pontos de inflexão, que são características que vão ser muito utilizadas daqui por diante. Agora, observe o seguinte, se y representasse a posição de uma partícula em função do tempo, então isso é uma curva que descreve a posição da partícula para cada instante de tempo. Por exemplo, um ônibus caminhando numa estrada. O que está me dizendo, né, essas derivadas nesses pontos? Está me dizendo o seguinte, se dy dt, ou seja, a derivada da função que a gente chama de posição da partícula com relação ao tempo, me dá a velocidade instantânea da partícula, então isso aqui está me dizendo que a velocidade da partícula é positiva nessa região. Tá? Ela é um positivo grande, vai diminuindo, por quê? Porque a inclinação das retas, à medida que eu vou aproximando desse ponto aqui,
a inclinação das retas vai diminuindo até chegar a zero. Então significa que a partícula tem uma velocidade grande que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar a zero. A partir desse ponto, como o tempo está aumentando, o que acontece? A inclinação se torna negativa. Negativa é pequena, negativa um pouquinho menor e negativa cada vez menor, ou seja, a velocidade aumenta em módulo, mas ela é negativa, significando que a partícula está caminhando agora no sentido do eixo y negativo, ou seja, de cima para baixo. Antes era de baixo para cima, aumentando o valor de y. A partir daqui, é de cima para baixo, diminuindo o valor de y. Então, é como se eu estivesse fazendo isso. Y está aqui, eu estou aumentando o valor disso, aumentando, aumentando, chego num certo valor, y em torno de 60 metros, por exemplo. Aí eu começo a voltar. Eu parei, né, velocidade zero lá em cima no ponto de máximo. Começo a voltar, 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 voltar. E posso voltar indefinidamente se a partícula continuar sendo descrita por essa função. Ou até o momento que ela mude o seu movimento e obviamente, eu não posso mais usar essa curva. Né? Então, está compreendido? Velocidades positivas, velocidade nula, velocidade negativa. E velocidade negativa é aquilo que a gente já discutiu antes. Assim como na velocidade média, significa que você está realizando deslocamentos negativos, ou seja, você vai no sentido de diminuir os valores da sua coordenada. Vamos estabelecer algumas regras que vão ser importantes para vários tipos de problemas que vocês vão encontrar pela frente envolvendo derivadas. Bom, a primeira delas, a gente já viu, é bastante simples, é quando a função é uma constante. Nesse caso, a derivada primeira, que às vezes a gente representa assim, veja, tem várias maneiras de representar derivadas. Né? A forma usual é essa que lembra as variações finitas, ΔF sobre ΔX no limite em que ΔX vai a zero. Mas para não ficar toda hora escrevendo ΔF, ΔX, às vezes as pessoas colocam simplesmente uma linha na função, f' significa a derivada da função com relação ao argumento. E nessa situação da função constante, essa derivada é nula. Outra regra que a gente já usou também é quando você tem uma soma de funções multiplicada, por exemplo, aqui por coeficientes constantes. Como as derivadas, né, nos coeficientes constantes não atuam nos coeficientes constantes, então nós só temos que derivar as funções de x. Nesse caso, a derivada dessa soma de funções é a soma das derivadas das funções, que fica, portanto, a constante vezes a derivada de f, derivada primeira, mais outra constante vezes a derivada de g, mais assim por diante, conforme o número de funções que eu tenho somado. Outra regra importante, que a gente não usou ainda, é quando você tem o produto de duas funções, f de x vezes g de x. Então, a derivada desse produto nada mais é do que a derivada da primeira função, f de x, vezes a segunda função, sem derivar. Mas, agora você mantém a primeira função, que é f de x, sem derivar, e multiplica pela derivada de g de x, f de x vezes dg dx. Observe que se uma dessas funções for produto de outras funções, a regra continua valendo. Só que aí, quando eu chegar, por exemplo, na derivada de g de x, que é um produto de funções, você vai usar de novo a regra do produto para a derivada de g de x. Então, isso daqui se generaliza para o produto de várias funções. A regra do quociente, né? Divisão entre duas funções, f de x sobre g de x. Então, a regra para essa derivada, né? Esse quociente, f de x sobre g de x, é, primeiro você deriva a primeira função, f, com relação a x, multiplica pela segunda função. E depois subtrai o produto da primeira função vezes a derivada da segunda função. E divide tudo pelo quadrado da função que está no denominador, g de x quadrado. Da mesma forma que no caso da regra do produto, né, você pode imaginar uma dessas funções como produto de outras, tá? Ou quocientes de outras, e aí você aplica para cada produto ou cada quociente a regra apropriada.
Finalmente, a chamada regra da cadeia. Se você tem uma função composta, ou seja, uma função de x, que é uma função h de outra função, g de x, então a maneira de derivar essa função f de x é o seguinte: f' de x vai ser a derivada de h' com relação a g de x vezes a derivada de g de x. O que isso significa? Significa o seguinte: esse h' é a derivada de h com relação a g, ou seja, como se g fosse uma variável. Tá? E o g' de x é simplesmente o dg dx. Então, eu derivo o h como se o g fosse uma variável de derivação e depois derivo o g com relação a x. Observe que nesse produto, se eu tivesse variações finitas, ou em outras palavras, se esses d's fossem deltas, ΔH sobre ΔG vezes ΔG sobre ΔH, eu poderia cancelar o ΔG no numerador e no denominador e teria dH dx, que nada mais é do que a derivada de f. Claro que formalmente tem toda uma história mais rigorosa, né, com épsilons sendo tornados infinitesimais, né, e você tem um erro quando faz isso, mas esse erro vai a zero no limite em que essas diferenças vão a zero. Mas eu não vou entrar nesses detalhes matemáticos. Na prática, o que nós físicos fazemos é isso e acaba sendo correto, né, por motivos mais rigorosos. Então você pode tratar isso aqui como se fosse, de fato, dois fatores, um numerador e um denominador idênticos que você poderia, em princípio, cancelar. Tá? Por isso fica mais fácil de entender essa regra. Bom, finalmente eu vou apresentar para vocês algumas das derivadas fundamentais que aparecem ao longo desse curso. Não todas, mas pelo menos está aqui. Se aparecer, vocês vão saber quando usar. É uma tabela, isso deve ter no final do livro do Halliday, tá bom? De modo que vocês, quando precisarem, consultem a tabela. Se a função for complicada, não precisa se preocupar em saber calcular a derivada. Mas algumas derivadas é bom você saber porque elas vão aparecer com certa frequência. Por exemplo, a derivada de uma potência de A. Aqui a potência foi colocado A, o A é um número inteiro. Pode ser positivo ou negativo, tanto faz. O resultado vai ser o mesmo. Ele está no lugar do N que eu usei anteriormente. Então, derivada de x elevado a A, cai o A, fica x elevado a menos 1. Essa a gente já viu. Uma outra função importante é a função exponencial. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Aí, é claro, você pode fazer certas brincadeiras. Por exemplo, se é exponencial, o argumento não precisa ser necessariamente o x, pode ser uma função de x. Aí o que você faz? Você usa a regra da cadeia, né? Onde você tem funções compostas, a derivada da função composta é a derivada da função com relação ao argumento vezes a derivada do argumento com relação a x. A gente pode fazer um exemplo depois. A derivada de A elevado a uma potência x, quando A é um número positivo, número real positivo, é A elevado a x ln de A. Ele tem que ser positivo por causa do ln. Né? Em outra situação, com A negativo, o ln não está definido no campo dos reais. Tá bom? Outra coisa é a derivada, outra derivada importante, derivada do logaritmo neperiano ou logaritmo natural de x. A base do logaritmo natural é o número de Euler, o E. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Novamente, se o argumento aqui não for simplesmente x, mas uma função de x, você vai usar a regra da cadeia. Deriva o ln com relação ao argumento, depois deriva o argumento com relação a x. De qualquer forma, a derivada do ln é 1 sobre x quando x é positivo. Novamente, por causa do logaritmo. Tá? À medida que o x vai tendendo a zero, o logaritmo vai tendendo a menos infinito. Em x igual a zero, ele não está definido. Então, isso tem que ser para x positivo. Tá bom? Em outra base do logaritmo, uma base A qualquer, essa derivada é 1 sobre x, não é só 1 sobre x como no caso da base do logaritmo neperiano.
mas é 1 sobre x vezes o logaritmo neperiano de a no denominador. Tá? Agora com x e a ambos positivos. Novamente por causa dos logaritmos. Funções trigonométricas. A derivada do seno com relação a x é a função cosseno. A derivada do cosseno é a função menos seno. A derivada da tangente, uma vez que você sabe o seno e o cosseno, seno sobre cosseno é a tangente, você é capaz de calcular essa derivada. Mas está aqui o resultado. É a secante ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x, porque secante é 1 sobre cosseno, que é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então estão aqui as funções, acho que mais importantes, que devem aparecer ao longo do curso. E é o tipo de derivadas que seria bom vocês memorizarem para sempre terem à mão e não precisar recorrer a tabelas. Só para título de aplicação, temos aqui essa função, acho que é uma função bastante comprida, né? E eu peço para vocês calcularem a derivada dessa função. Eu diria para vocês fazerem o seguinte, dê uma pausa no vídeo agora e tentem vocês mesmos calcularem qual é a derivada dessa função e depois verifiquem com o que eu vou colocar a seguir. Então, voltando, eu vou calcular essa derivada. Vamos lá, passo a passo. É uma soma de funções, certo? Portanto, a derivada dessa soma é a soma das derivadas. Então, eu vou aplicar essa regra. df dx vai ser derivada de cada uma das funções 3x² mais ddx elevado a 3x² sobre x mais derivada com relação a x cosseno ao quadrado de x ao cubo mais derivada com relação a x do ln de 1 sobre x. A primeira derivada, eu posso fazer parte a parte e somar tudo depois. Então, ddx de 3x² é igual, cai o 2, multiplica por 3, isso dá 6, e o expoente fica 2 menos 1, que é 1. Muito simples. Agora vamos à derivada da exponencial sobre x. ddx de e elevado a 3x² sobre x. Bom, isso aqui é uma razão entre duas funções, então eu aplico a regra do quociente. É a derivada do primeiro, que é ddx e elevado a 3x², vezes o segundo, menos o primeira função, vezes a derivada do segundo, que é dx. E divide tudo isso pelo quadrado de quem está no denominador, que é o segundo termo, a segunda função. Eu estou chamando aqui primeiro, segundo. Primeiro é a primeira função no numerador. Segundo é a segunda função no denominador. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar essa exponencial. Mas lembre que essa exponencial não é só e elevado a x, é e elevado a uma função. Então, de novo, isso aqui é uma função composta. O que eu faço? Eu derivo isso daqui com relação ao argumento. Então, é o df/dh, por exemplo, onde o h é essa função. Depois eu derivo o h, que é a função de x, com relação a x. Vamos fazer isso? Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Tá? E a derivada do argumento é d dx de 3x². Tá? Essa é a derivada da função composta, vezes x menos e elevado a 3x². ddx de x é 1. Né? dx sobre dx, você pode imaginar. Tudo isso dividido por x².
Ora, isso daqui é uma questão agora de derivar o 3x², que a gente já até fez ali em cima, dá o 6x elevado a 1. Então, o resultado, isso permite extrair e elevado a 3x², que é um fator comum a esse termo e a esse termo, vezes a derivada de 3x² é 6x elevado à primeira vezes x, vai dar 6x². E aqui, como eu extraí a exponencial, fica só o fator 1. Tudo isso dividido por x². Então, já derivamos dois termos, né, dessa soma. Vamos derivar agora o terceiro termo, que é um cosseno ao quadrado de x ao cubo. Aí vocês me perguntam, professor, você não me disse como é que deriva um cosseno elevado a alguma potência, ou um seno elevado a alguma potência? Bom, você vai tratar isso daqui como uma função elevada a uma potência n, certo? Então, vamos chamar isso daqui de uma função f ao quadrado de g de x, certo? E aí vocês usam a regra da cadeia. Qual é a regra da cadeia? Deriva a função com relação a g, uma função ao quadrado, como se g fosse a variável, eu trato como um produto, né? F de g de x vezes f de g de x. E derivar o produto é fácil. Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo. Depois mantém o primeiro e deriva o segundo e soma. Então, no final das contas, se eu tivesse uma função f elevado a n de g de x, a derivada dessa função com relação a x seria cai a potência n vezes fn menos 1 de g de x, que é a derivada, né, do produto de várias funções f. Eu vou ter esse fator aí. Multiplico então por df dg vezes dg dx. No nosso caso, o f de g de x é o cosseno. Então, como ele está ao quadrado, esse fator n é igual a 2, portanto, 2 vezes f elevado a n menos 1 é o cosseno elevado a 2 menos 1, que é cosseno apenas, de x ao cubo. Aí eu multiplico pela derivada de f com relação a g, ou seja, o f é o cosseno, é o cosseno de x ao cubo, né? Porque o f é o cosseno de x, e derivar o cosseno de x ao cubo com relação a x ao cubo vai dar menos seno de x ao cubo. Lembrando que a derivada do cosseno é menos seno. Vezes a derivada de g de x. Quem é o g de x? É o x ao cubo. Quem é a derivada, então, de x ao cubo? 3x ao quadrado. Então, copiando esse resultado aqui, a gente vai ter d dx cosseno ao quadrado de x ao cubo igual 2 vezes 3, 6, sinal negativo por causa do menos seno, seno de x ao cubo, cosseno de x ao cubo, vezes x². Então, esse é o resultado dessa derivada do cosseno quadrado. Falta agora considerar essa última derivada antes de somar tudo. Derivada com relação a x de ln de 1 sobre x. Bem, tem duas maneiras de resolver essa derivada. Vocês escolham a que vocês preferirem. Vocês sabem que há propriedades do logaritmo que eu posso usar aqui. Eu posso abrir esse logaritmo, como é um logaritmo de um número sobre outro número, é logaritmo do primeiro menos o logaritmo do segundo, e derivar essa soma. A outra possibilidade é derivar isso daqui como sendo uma função de outra função, e usar a regra da cadeia, né? E, finalmente, além da regra da cadeia, derivar o argumento, que é uma função 1 sobre x, que eu posso olhar como uma função sobre outra função, sendo que a primeira é uma constante e a segunda é x. Mas é claro que isso não seria o método mais prático, né?
O mais prático é usar o primeiro que eu falei. Ou então escrever 1 sobre x como x a menos 1. Vamos fazer isso. Então eu tenho d dx de ln de x menos 1 é a mesma coisa. Usa a propriedade agora do logaritmo, que logaritmo de x elevado a uma certa potência, a potência cai multiplicando, nesse caso é menos 1, vezes o logaritmo do argumento, logaritmo de x. Menos 1 é uma constante, então sai da derivada, constante multiplicativa, e eu fico com a derivada de dx de ln de x, que a gente já sabe que é 1 sobre x, portanto isso dá menos 1 sobre x. Tá? Então a derivada do logaritmo de 1 sobre x é menos 1 sobre x. Use qualquer um dos métodos que eu mencionei e chegue ao mesmo resultado. Então aqui compactando tudo, a função é essa. Aqui faltou 1 sobre x. Né? Eu tenho as derivadas de cada um desses termos. Está aqui a derivada do primeiro, a derivada do segundo, a derivada do terceiro, cadê ela? Está aqui. E a derivada do quarto termo, menos 1 sobre x. Se eu somar tudo, eu vou ter o seguinte. Está aqui o resultado para a derivada de f com relação a x. Uma função um pouquinho complicada, mas que tem uma forma muito precisa. E que vocês podem tentar fazer o gráfico disso usando aquele matemática que eu mostrei para vocês, aquele programinha, Math World. Eu espero que vocês tenham chegado nesse mesmo resultado. Se alguém chegou num resultado diferente, por algum motivo, tente refazer, porque eu chequei e esse resultado parece correto. Se não, entre em contato comigo e eu vejo onde é que está o problema. Esse curso, é claro que eu não vou... Minha preocupação não é que vocês fiquem calculando derivadas desse tipo, mas isso é só para vocês treinarem um pouquinho.